Focando a proteção divina, declaro aberta a sessão, conclamando os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser ratificado, dou-a por aprovada. Pedido de preferência, sustentação oral, Dr. João Vitor Toshio, Dr. Rodrigo Cirineu, Procurador Regional Eleitoral, processo 72926, representação, divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro, eleições 2014. Pedido de concessão de liminar, representante, coligação Amor à Nossa Gente. Coligação Coragem e Atitude para Mudar é representado. José Pedro Taques também figura como representados, Carlos Henrique Baqueta Fávaro, Iraí Maggi e a ProSoja. Ainda site Folha Max. Relator é o Dr. Ricardo Gomes de Almeida, que está com a palavra, e parecer é pela procedência da representação com a aplicação da sanção prevista no artigo 18 da resolução do TSE 23.400 em seu patamar mínimo ao representante Iraí Maggi. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de representação eleitoral apresentada pela coligação Amor à Nossa Gente, em face da coligação Coragem e Atitude para Mudar, José Pedro Taques, Carlos Fávaro, Iraí Maggi, a ProSoja e Folha Max. A representada, em sua inicial, requereu a condenação dos réus em razão da divulgação pelo representado Iraí Maggi Scheffer de pesquisa interna realizada pela ProSoja através de entrevista jornalística concedida ao site Folha Max, sem, contudo, observar os requisitos estabelecidos pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.400 de 2013. Houve pedido de liminar que foi deferida por entender presentes elementos suficientes que indicassem a divulgação de dados de pesquisa eleitoral sem o prévio registro. Devidamente notificados, os representados coligação Coragem e Atitude para Mudar, José Pedro Taques, Carlos Fávaro, a ProSoja e Folha Max apresentaram defesa. Iraí Maggi Scheffer foi o único representado que quedou-se inerte, certidão de folha 63. Coligação Coragem e Atitude para Mudar, José Pedro Taques, Carlos Fávaro, afirmaram que não tiveram nenhum envolvimento ou menos conhecimento da pesquisa mencionada na entrevista, requerendo ao final o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. O site Folha Max apresentou defesa, alegando que apenas divulgou matéria jornalística na qual o entrevistado Iraí Maggi Scheffer mencionou pesquisa interna realizada pela ProSoja. A ProSoja, por sua vez, afirmou em sua defesa de folhas 46 a 52 a realização de uma pesquisa interna, no entanto, arguiu preliminar de legitimidade passiva por não ter praticado nenhum ato para a suposta divulgação irregular. Após a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, o juiz auxiliar proferiu, na época o Dr. Alberto Pampado, proferiu decisão onde acolheu a preliminar de legitimidade passiva e, consequentemente, julgou extinta a ação em relação aos representados coligação Coragem e Atitude para Mudar, José Pedro Taques, Carlos Fávaro e a ProSoja. No mérito, julgou improcedente a representação em relação ao representado Folha Max, ratificando ao final a liminar concedida e julgando procedente o pedido em face do representado Iraí Maggi Scheffer, condenando ainda ao pagamento da multa previsto no artigo 18 da resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.400 de 2013, em seu patamar mínimo, ou seja, o valor de R$ 53.205. Em sede de embargos de declaração, opostos às folhas 83 até a 87, o representado Iraí Maggi Scheffer veio aos autos buscar efeitos infringentes sob a alegação de nulidade de citação, ao afirmar que, tendo em vista não ter sido candidato nas eleições de 2014, a ele não poderia se aplicar a legislação eleitoral que admite a citação / notificação dos candidatos, partidos políticos e coligações via facsímile.
O juiz auxiliar, em decisão monocrática encartada as folhas 102 a 106, conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos por entender que a celeridade da instrução dos presentes autos exigiu a adoção de medidas que permitissem conceder uma maior agilidade na tramitação. E resignado, o representado Eraí Maggi Scheffer ingressou com recurso eleitoral às folhas 111 a 118, argumentando em síntese a nulidade de sua citação e, ao final, postulou a reabertura do prazo para a reapresentação da sua defesa. Ou melhor, para a apresentação de sua defesa. Por maioria, este colendo tribunal acolheu a preliminar de nulidade de citação, isso às folhas 146 a 149. Ato subsequente, o eminente Dr. Alberto Pampado Neto, então relator, determinou às folhas 155 a notificação pessoal do representado Eraí Maggi Scheffer, o qual restou infrutífera. Tendo em vista o fim da atuação dos juízes auxiliares, os presentes autos foram redistribuídos a este relator. As folhas 163 e 164, o feito foi chamado à ordem com a revogação da decisão de folha 155, por entender que, à luz do que dispõe o artigo 214, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, o prazo para a apresentação da defesa pelo representado Eraí Maggi Scheffer teve seu início a partir da publicação do acordo que reconheceu a nulidade da citação, não havendo mais necessidade de intimação pessoal, sendo, pois, decretada a sua revelia. Eu acrescentaria aqui no relatório que foi decretada a revelia, no entanto, não foi reconhecido os efeitos decorrentes da revelia, porque, como eu já disse no relatório, os outros, as demais partes apresentaram defesa nos autos. A presente decisão fora publicada no Diário da Justiça, no dia 24 de 4 de 2015, transcorrendo o prazo legal sem qualquer manifestação da parte interessada, a decisão que reconheceu a revelia. Proferido o julgamento em 6 de agosto de 2015, através do voto vista do então membro desta Casa, Dr. Pedro Francisco da Silva, o tribunal, por maioria, acatou questão de ordem suscitada para, abre aspas, submetê-lo a novo julgamento, considerando a nulidade da sentença de folha 72 a 77, circunstância que impõe a apreciação de toda a matéria controvertida constante dos autos, relativamente a todos os representados e não apenas em relação a Eraí Maggi Scheffer. Vieram os autos conclusos para a decisão e o relatório, senhora presidente. Concedo a palavra ao doutor João Vitor Toshio Ono Cardoso pelo tempo regulamentar. 10 minutos. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo desembargador corregedor, excelentíssimo relator, senhores que compõem o pleno, colega Rodrigo Cirineu aqui presente, senhores e senhoras. Venho em defesa dos representados José Pedro Gonçalves Tax, AproSoja, Coligação Coragem e Atitude para Mudar e Carlos Fávaro, requerer aos senhores que julguem procedente a presente ação, e começo falando por eles, até porque eu ainda pretendo fazer algumas considerações a respeito do representado Eraí Maggi, que também integra essa demanda, analisando o contexto fático e probatório existente nesse processo. Em relação a esses investigados, Pedro Tax, Carlos Fávaro, Coligação, prestigiando a decisão até do Dr. Alberto Pampado, venho requerer aos senhores que julguem como partes ilegítimas desse processo, até porque não tiveram eles nenhum ato ativo para essa ação, não deram entrevistas, não fizeram divulgação, em nada contribuíram e em nada se beneficiaram. Então, acompanhando até o parecer do MP, do Ministério Público, eu venho requerer a vossas excelências que em relação a eles julguem como parte ilegítima. Em relação
ao contexto em relação à matéria propriamente dita que está sendo sob julgamento hoje, algumas considerações eu achei importantes a ser trazidas a essa corte. Primeiro, em relação ao objeto da análise aqui, a entrevista ou a fala feita por Iraí Maggi, que rejeitou nessa apresentação. Aqui, penso que atribuir essa fala como pesquisa eleitoral, no caso, analisando os termos ditos, eu acho que é estender demais a aplicação da norma. Aqui, penso eu, que o máximo que poderíamos pensar aqui seria numa enquete, forçando a uma enquete. Porque conforme a matéria que foi objeto dessa ação, Iraí Maggi teria dito, peço vênia para ler o trecho, nós temos uma pesquisa feita pela ProSoja e indicou a aprovação de 18 mil produtores. A aprovação de 18 mil produtores. Uma média de 80% do setor produtivo apoia Pedutax. Em relação a Pedro é isso aqui. Uma média de 80% do setor produtivo apoia. E mais 90% aprovam. Esse sim aprovam. O PP e minha aliança firmado com o Tax e a indicação de Carlos Fávaro para vice-governador. Penso que o artigo 33 da Lei das Eleições, ele visa coibir que as empresas e entidades divulguem pesquisas eleitorais. Mas pesquisas eleitorais, aquelas que vão nos jornais, que transmitida na TV, na propaganda eleitoral, em que mostra percentuais de um candidato, percentuais de outro candidato, que faz essa relação. Tanto que a lei, ela possui uma aplicação de uma multa, uma das mais severas, que em seu patamar mínimo, R$53 mil aproximado. Então, penso que o intuito da lei é punir, é evitar que as empresas e entidades divulguem pesquisas. Não o cidadão comum se manifestar a respeito de um contexto ali, num dia, numa entrevista, em algo parecido. Penso que, no caso, devemos observar o princípio da razoabilidade a analisar esse caso. Iraí Maggi não era candidato no pleito eleitoral, não concorria a cargo algum. Além disso, a sua conduta não foi uma conduta reiterada. Ele fez uma fala a um jornal e nada mais que isso. Falou que a pesquisa feita pela ProSoja, que tem mais caráter de enquete, que por mais que também não seja permitida a enquete, mas ela é uma fala que não traz dados concretos, não pode ser enquadrado como opinião pública. Dizer que Pedutax tem a aprovação de 80% do setor produtivo não significa que ele tem o voto de 80% do setor produtivo. Setor produtivo também não pode, penso eu, ser considerado como eleitores. Falar que Pedro tem 80 não significa que Lúdio tem 10, Iva tem 5, a época, os candidatos à época. Significa que ele tem o apoio de 80, aprovação no caso, de 80% do setor. Ainda, atentando-se à questão da razoabilidade no caso, estamos falando de um dado referente a uma pesquisa interna, como ele nominou aí, de uma associação que dá a ProSoja. E outro ponto que eu acho que precisa ser bem observado é que, analisando até a própria cartilha do tribunal, eu fui atrás de algumas informações, porque isso aqui está sendo aplicado a legislação a um cidadão comum, que as próprias cartilhas eleitorais, elas não fazem menção a uma aplicação dessa multa desse valor, nesses valores mínimos, que o mínimo que hoje é 53 mil. Então acaba que punir o cidadão comum que não é candidato, que falou de uma forma genérica a respeito de uma aprovação, eu acho que não se mostra razoável o caso. E por fim, finalizando aqui a minha fala, até fizemos menção nos memoriais apresentados às defesas, algumas decisões divergentes dos tribunais e até uma decisão do TSE em situações um pouco similares ao caso. E aqui, peço vênia novamente, para relatar o recurso especial que foi de relatoria do ministro Gilson Dipp, que no contexto da ementa, ele proveu o recurso, anulando a decisão de multa, ao entendimento de que a notícia de dados internos de partido concorrente, e aqui nós estamos falando de ProSoja,
ou a divulgação de mera sondagem sem a característica de pesquisa de opinião pública não afronta o dispositivo legal mencionado. E diante deste contexto, tá, como parte nesse processo, é que eu venho requerer que essa demanda seja julgada totalmente procedente, considerando as partes ilegítimas e considerando até o objeto da ação. É o que eu venho requerer a Vossas Excelências. Muito obrigado. Agradecendo ao Dr. João Vitor, concedo a palavra ao Dr. Rodrigo Cirineu pelo tempo regulamentar de 10 minutos. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, Maria Helena Povas, excelentíssimo senhor desembargador corregedor, Luiz Ferreira da Silva, excelentíssimo senhor doutor Ricardo Almeida, em nome do qual peço vênia para comentar os demais membros desse colegiado, ilustre representante do Ministério Público Eleitoral. Excelências, eu falo pelo sítio eletrônico Folha Max e, conforme já bem relatado pelo Dr. Ricardo, embora o tribunal tenha anulado esse processo e anulado com relação a todos os representados, a defesa do site Folha Max entende que, nesse caso, e até mesmo porque as decisões interlocutórias tomadas em processos originários do TRE seguem a regra geral, que é da irrecorribilidade imediata, para que o tribunal reconsidere essa decisão, porque quem entrou com a representação foi a coligação, na época encabeçada pelo candidato Lúcio, né, que teria a competência para recorrer da sentença monocrática do Dr. Alberto Pampado, que reconheceu a ilegitimidade passiva do site Folha Max. Ou o próprio Ministério Público Eleitoral, na qualidade fiscal da lei, poderia fazê-lo. E não fez. Essa sentença foi anulada por conta de um recurso de um litisconsórcio passivo facultativo. E digo com a maior tranquilidade que esse litisconsórcio era facultativo, não era necessário, não era unitário também, porque a decisão não deveria ser igual, tanto que não foi. E esse tribunal, num julgamento da representação 73.970, no qual a coligação encabeçada pelo candidato José Pedro Tax moveu essa representação contra a coligação do candidato José Riva, a situação foi a mesma. Foi uma pesquisa em tese divulgada pelo candidato Riva, que foi informada no site Folha Max. E o site Folha Max sequer foi demandado naquela representação. Então, na verdade, o que a gente observa nesse processo é um efeito extensivo prejudicial de um recurso no litisconsorte em desfavor do Folha Max. Ou seja, o tribunal vai reexaminar isso de ofício, uma sentença que foi perfeitamente válida e sem nenhuma nulidade com relação a esse representado. Então, por conta disso, o representado do Folha Max pede que esse recurso seja analisado apenas com base a quem o interpôs, no caso, o representado Eraí Maggi. E mais, excelências, se assim não se entender, primeiro propugna-se de maneira bem breve a manutenção do entendimento do doutor Alberto Pampado, à época juiz auxiliar da propaganda, quando, com esteio no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, reconheceu a ilegitimidade passiva do site Folha Max. E aqui tem também um precedente do tribunal no caso de Itiquira, no qual foi relator o Dr. Pedro Francisco, que lá, na época, condenou o site KM Notícias, porque foi ele o responsável pela divulgação, informação, mas pela divulgação do conteúdo da pesquisa, que nesse caso não foi. O site Folha Max apenas reproduz, né, uma entrevista concedida pelo senhor Eraí Maggi. E aqui também não querendo dizer que essa entrevista dada pelo Eraí é ilícita, é irregular. O que se defende aqui é que a conduta do representado foi apenas de informar uma notícia, um conteúdo. E também trazendo aqui, né, novamente o entendimento, pedir a adoção do mesmo entendimento da representação 73.970, julgada por esse tribunal. A sentença foi da doutora Ana Cristina, depois foi confirmada parcialmente aqui no Tribunal Pleno, no qual o Folha Max também apenas informou, né, e lá não houve sequer discussão de uma possível necessidade de chamamento, né,
sob a forma de intervenção de terceiros do site no processo. E, por fim, se o tribunal entender que deve se avançar no mérito dessa representação para analisar a conduta do site, né, do veículo de comunicação, para ver se de fato ele participou dessa alegada ilicitude, nós também repisamos e buscamos a extensão dos argumentos lançados no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e trazendo também como precedente, como um precedente luminoso, um precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, no qual, em situação parecida, um veículo de comunicação também foi demandado, e lá o tribunal decidiu que, peço vênia para trazer o seguinte excerto da emenda. Lá decidiu-se na Corte Regional Carioca. Não houve divulgação de pesquisa eleitoral que alude o artigo 33 da Lei Geral das Eleições, mas sim notícia de sua realização por empresa especializada. Então, excelências, sem mais delongas desnecessárias, requer-se, relembrando, primeiramente, o reconhecimento de que a demanda não pode voltar a ser analisada em desfavor do site Folha Max, porquanto a sentença não foi recorrida por quem deteria a competência recursal para fazê-lo, portanto ela se tornou válida e imutável, uma coisa julgada mesmo, a sentença do Dr. Alberto Pampado. E se assim não se entender com o avanço da matéria, como propôs o Dr. Pedro Francisco no primeiro acórdão que anulou a tramitação desse processo, requer-se então o reconhecimento primeiro da ilegitimidade passiva, e se o tribunal entender que tem que avançar no mérito, pela improcedência com relação ao site Folha Max, é o que pede a defesa e eu agradeço. Concedo a palavra ao doutor procurador, agradecendo ao doutor Rodrigo Cirineu. Obrigado, senhora presidente. Eu ratifico o parecer que é pela procedência parcial exclusivamente em relação ao ERA Imagem. Devolvo a palavra ao eminente relator. Senhora presidente, só para entender, pelo que eu entendi, o advogado suscitou uma questão preliminar aqui da tribuna, né? Eu entendi que sim, não é, nós doutor? Teríamos que analisar então essa questão. Não está no voto escrito, porque foi suscitado aqui da tribuna, mas eu afasto a questão preliminar, porque, pelo que entendi, o do outro advogado está suscitando a nulidade da decisão desse tribunal que anulou todo o processo e entendeu que deveria ser rejulgado a questão para todos os réus, né? E eu penso que o tribunal fez, eu fui voto vencido naquela ocasião, mas eu penso que o tribunal fez por entender que era uma questão de ordem pública. Então, por essa razão, eu afasto a questão de ordem suscitada aqui pelo advogado. Afastada a questão oralmente levantada pelo eminente advogado, eu consulto se os demais membros estão de acordo ou se há discordância. Eu estou de acordo. Devolvo a palavra ao eminente relator. Passo então, senhora presidente, a analisar a preliminar de legitimidade passiva. Em sede de contrarrazões, os representados Coligação Coragem e Atitude para Mudar, José Pedro Gonçalves Tax, Carlos Henrique Baqueta Fávaro e a ProSoja, arguíram a preliminar de ilegitimidade passiva e acrescento aqui o site Folha Max também, requerendo a extinção do feito em relação a eles. Razão assiste aos representados menos em relação ao site Folha Max, estão fazendo uma correção. Pela detida análise dos autos, não restam dúvidas que os representados acima descritos não detiveram conhecimento algum da entrevista concedida pelo representado Eraí Maggi Scheffer, nem ao menos da publicação realizada pelo site jornalístico Folha Max, e em nada contribuíram para que assim ocorresse, devendo, pois, serem de fato excluídos do polo passivo. Logo, conclui-se que a entrevista gratuita e isolada concedida pelo representado Eraí Maggi Scheffer ao site jornalístico Folha Max não possui qualquer ato que demonstre vinculação direta com os demais representados. Por tal motivo, eu estou acolhendo a preliminar de legitimidade passiva e, em consequência, julgo extinta a representação em relação à coligação Coragem e Atitude para Mudar, José Pedro Gonçalves Tax,
Carlos Henrique Baqueta Fávaro e a ProSoja. E rejeito a preliminar de elegibilidade passiva do site Folha Max e de Eraí Maggi Schaeffer. Dr. Paulo Sodré. Com o relator, senhor presidente. Dr. Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Dr. Lídio Modesto. Também acompanho o relator. Dr. Flávio Bertin. Com o relator, excelência. Prossigo, então, no mérito. Prosseguir, portanto, afastada a preliminar de legitimidade. Não foi acolhida a preliminar em relação a... Eu vou citar novamente. Foi acolhida a preliminar em relação à coligação Coragem e Atitude para Mudar, José Pedro Gonçalves Tax, Carlos Henrique Baqueta Fávaro e a ProSoja. E em relação ao site Folha Max, que foi arguído aqui da tribuna, eu estou afastando a preliminar de legitimidade passiva. Então, Vossa Excelência prossegue a votação. No mérito, senhora presidente, a divulgação de pesquisa eleitoral é regulada pelo artigo 33 da Lei das Eleições, a Lei 9.504/97, que assim dispõe. Artigo 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos para o conhecimento público são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar junto à Justiça Eleitoral, até 5 dias antes da divulgação, as seguintes informações. 1. Quem contratou a pesquisa. 2. Valor e origem dos recursos expendidos no trabalho. 3. Metodologia e período de realização da pesquisa. 4. Plano amostral e ponderação quanto ao sexo, idade, grau de instrução, nível econômico, área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro. E peço vênia para deixar de ler e dar um destaque, ler o restante, mas dar um destaque ao parágrafo 3º desse mesmo dispositivo legal, que diz o seguinte: a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata esse artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil FIR. E prossigo. A resolução do TSE, número 23.400, de 17 de dezembro de 2013, regulamentando a matéria, trata da divulgação no seu artigo 11. Artigo 11. Na divulgação dos resultados de pesquisas atuais ou não, serão obrigatoriamente informados, e reproduz aqui itens da legislação antes mencionada. Entendo ainda pertinente transcrever a resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.400 de 2013, parte de suas disposições finais, que assim reza. Artigo 24. É vedada no período de campanha eleitoral a realização de enquetes relacionado ao processo eleitoral. Parágrafo único. Entende-se por enquete ou sondagem a pesquisa de opinião pública que não obedeça a disposições legais e as determinações previstas nesta resolução. No caso em análise, devemos perquirir se houve ou não divulgação através de entrevista jornalística de pesquisa ou enquete eleitoral sem registro. A lei, ao se referir ao ilícito, utiliza a expressão divulgar. Logo, o cerne da questão reside no significado para a legislação eleitoral da expressão divulgar. Consoante o disposto às folhas 12, a pesquisa tida como irregular foi noticiada na página mantida na internet pelo site Folha Max em 3 de agosto de 2014, quando da publicação de uma entrevista concedida pelo representado Eraí Maggi Schaeffer com o seguinte teor, abro aspas. Considerado um dos empresários mais ricos do país no agronegócio, conhecido nacionalmente como Rei da Soja e Rei do Gado, o empresário Eraí Maggi, partido PP, afirma que setor produtivo não oferece resistência à candidatura do senador Pedro Tax, PDT, ao governo do Estado. Confiante ainda, afirma que o setor produtivo será um dos grandes responsáveis em elegê-lo para a chefia do Palácio Paraguás a partir de 1º de janeiro de 2015.
Nós temos, e aí diz aqui o trecho da fala do Eraí Maggi, abro aspas, nós temos uma pesquisa feita pela ProSoja, Associação dos Produtores de Soja, e indicou a aprovação de 18 mil produtores, uma média de 80% do setor produtivo apoia Pedro Tax e mais de 90% aprovam o PP, e minha aliança com o Tax, e a indicação do Carlos Fávaro para vice-governador. E fecho aí a fala do Eraí Maggi. Ao avaliar como satisfatória a aprovação da Tax, Eraí Maggi acredita que o setor produtivo irá impulsionar a campanha em caráter político e econômico. E abro aspas para mais uma fala do Eraí Maggi. É quase unânime no setor produtivo a aceitação do Pedro Tax. É muito difícil não sair vitorioso numa eleição majoritária. É o setor produtivo que gera emprego, distribuição de renda e contribui para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso. Fecho aspas. Em sua defesa de folhas 46 a 53, a ProSoja afirma que fez uma pesquisa interna, o que se adequa, a meu ver, mais ao conceito de enquete do que propriamente de pesquisa. Importante salientar que a Resolução 23.400 do Tribunal de 2013 do TSE inovou em relação aos pleitos anteriores por proibir expressamente durante o período da campanha eleitoral a divulgação de enquetes, independente da menção ao fato de não se tratar de pesquisa eleitoral, e equiparando-a a uma pesquisa eleitoral sem registro para fins legais. Imperioso destacar que o próprio ministro Dias Toffoli, relator da presente resolução, ao proferir seu voto, assim destacou, abro aspas, estou convencido de qualquer divulgação de intenção de voto, dada a influência que pode exercer sobre o eleitorado, deve ser tratada como pesquisa eleitoral a ser regulamentada por essa instrução, não havendo qualquer dificuldade, no meu entender, em se fazer constar a vedação às enquetes, fecho aspas na fala do ministro Dias Toffoli. Inconteste a realização de uma pesquisa interna pela ProSoja, verifica-se que de fato houve a utilização dos seus dados em uma entrevista jornalística pelo representado Eraí Maggi Scheffer, combinados com frases de impacto, tudo no intuito de vincular o nome dos candidatos a governador e vice do estado de Mato Grosso à condição de favoritos na corrida eleitoral de 2014. Ademais, deve-se ponderar que a pessoa de quem partiu a presente declaração, apesar de não ter sido candidato nas eleições passadas, é um nome notório, inclusive com destaque nacional, de grande expressão dentro da política do nosso estado, possuindo em seus pronunciamentos um forte cunho de influenciar o eleitorado. E aqui eu peço licença para registrar alguns comentários, rebater alguns aspectos ditos da tribuna, e acrescer no meu, como fundamento do voto também, que a figura de Eraí Maggi Scheffer não era meramente só um empresário do ramo do agronegócio. Ele era presidente, e se não presidente, integrante de expressão no partido PP, e de modo que os pronunciamentos dele, a meu ver, tinham sim grande impacto no cenário da campanha eleitoral de 2010. E um outro aspecto que eu gostaria de registrar em meu voto também é que o parágrafo 3º do artigo 33 da Lei das Eleições, ela impede qualquer divulgação, independente seja empresa ou pessoa física. Então, no caso aí, o fato de ter sido uma pessoa física que divulgou uma pesquisa ou uma enquete também pouco importa para fins da legislação eleitoral, que proíbe a divulgação, independente se trate de pessoa jurídica ou de pessoa física. Você está falando de 2014, né? Eleição de 2014. Eleição de 2014. Em relação ao representado Folha Max, não vejo demonstrada a sua responsabilidade em razão da matéria jornalística nele publicada. Isso porque os jornais, protegidos pelo direito constitucional de liberdade de informação, não estão impedidos de publicar notícias de cunho informativo sobre pré-candidatos.
A propósito, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, e seu sempre bem elaborado parecer, assim concluiu. Eu abro aspas e peço licença para ler trecho do parecer do Ministério Público. Quanto ao veículo de imprensa, há apenas divulgação de entrevista, de modo que eventual irregularidade de seu conteúdo deve ser imputado ao declarante, e fecho aspas. Com efeito, revendo a notícia carreada aos autos e considerando os parâmetros estabelecidos pelo CONLEN do TSE e por esta egrégia corte para a configuração da irregularidade em questão, não tenho dúvida quanto à ocorrência de infração à norma eleitoral unicamente em relação ao representado Eraí Maggi Scheffer. Se não vejamos, e eu cito aqui um precedente da relatoria da doutora Ana Cristina da Silva Mendes, ex-integrante desse tribunal, e prossigo no voto. Verifico assim o desatendimento por parte do representado Eraí Maggi Scheffer aos preceitos legais esculpidos na Lei 9.504/97, em seu artigo 33, parágrafo 3º, e na resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23 e 400 de 2013, em seu artigo 18, que assim dispõe. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do artigo 20 dessa resolução no Tribunal Eleitoral competente sujeita os responsáveis a multa no valor de R$ 53.205 a R$ 106.410. Por todo exposto, em total harmonia com o parecer ministerial de folhas 67 a 90, eu julgo parcialmente procedente a representação para tornar definitiva a medida liminar deferida, absolvendo o site Folha Max das acusações a ele impostas e condenando o representado Eraí Maggi Scheffer a multa em seu patamar mínimo no valor de R$ 53.205, com fulcro no artigo 18 da Resolução 23.400 de 2013 do Tribunal Superior Eleitoral. É como voto, senhor presidente. Como vota o doutor Rodrigo Curvo? Doutor Paulo Sodré. Desculpe, doutor Paulo. Senhora presidente, eu vou acompanhar na íntegra o bem fundamentado voto do relator, mas eu gostaria de fazer algumas ponderações, até em decorrência da experiência que nós adquirimos na propaganda eleitoral, e fazer, não para contrapor, mas somente para destacar, volto a dizer, o bem fundamentado voto. Primeiro que estou aqui na minha frente, a transcrição do voto do relator, que de fato há aqui um argumento de autoridade. Quando o jornal diz, considerado um dos empresários mais ricos do país no agronegócio, conhecido nacionalmente como Rei de Soja, o Rei do Gado, há notoriamente uma introdução da figura importante de uma pessoa na sociedade. No processo político, nós sabemos que ninguém fala nada gratuito. Não há neutralidade nos atores do processo político, seja o candidato, seja os apoiadores. Ou você fala para apoiar o seu candidato ou para desconstruir a candidatura alheia. E nesse caso, havia aqui, no momento político, uma pessoa importante, empresário, destacado, eu diria até de forma deliberada pelo jornal, considerado, ninguém faz essa introdução de graça, fez para que desse relevância e importância a ele, e depois vem uma referência a uma pesquisa, a um quantitativo de pessoas, 18 mil pessoas, e uma média de 80%. É exatamente isso que tem uma pesquisa. Uma localização geográfica, a população e o percentual. Isso aqui, para mim, se é pesquisa ou enquete, tinha uma finalidade exclusiva, direcionada a influenciar não só o setor produtivo, que num estado eminentemente agrário, composto em que a renda maior vem da pecuária e da agricultura, não só para influenciar os produtores rurais, mas notoriamente o resto da sociedade, excluído do setor produtivo. Olha, nós do setor produtivo pensamos assim, e vocês?
Então o argumento há de autoridade. E aqui eu faço uma crítica, não necessariamente ao processo eleitoral, uma mácula que a imprensa brasileira tem, os grandes órgãos de comunicação, é público e notório, você vê em algumas revistas periódicas, mesmo descolado do processo eleitoral, você está lendo a matéria e lá no meio, pesquisas indicam que... Aí você vai no rodapé da matéria, cadê a referência a essa pesquisa? Primeiro, você não sabe se essa pesquisa existe, e se ela existe, aonde foi feita e como foi feita. Então você usa o argumento há de autoridade com base numa pesquisa, com base num suposto conhecimento científico para induzir o eleitor ou o leitor a pensar assim ou assado. Então, nesse contexto, eu tenho que o relator andou muito bem e acompanho integralmente só apenas com esses comentários. Com o relator, senhora presidente. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o eminente relator. Desembargador Luiz Ferreira. O relator e as achegas do doutor Paulo. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho o relator. Doutor Flávio Bertin. Eu acompanho também, excelência, com as observações do Dr. Paulo e apenas também fazer uma mera observação. Se houve ou não a intenção do rei da soja ali, o senhor Eraí, querer divulgar ou não, ele acabou de certa maneira atingindo esse objetivo, que é dando a divulgação a uma questão de colocar ali uma posição daquele setor produtivo e que não pode ser negado que isso de certa maneira influenciaria ou influenciou, né, aqueles eleitores que estariam ali lendo essa notícia. Portanto, eu acompanho integralmente o voto do relator. O tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da representada Folha Max, suscitada oralmente. Também, por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da coligação Coragem e Atitude para Mudar, José Pedro Tax, Carlos Henrique Baqueta Fávaro e da ProSoja. E, no mérito, por unanimidade, também julgou parcialmente procedente a representação nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Chamo a julgamento o processo 16695, propaganda partidária e pedido de horário gratuito de rádio e televisão, Partido Social Democrata Cristão, requerente o próprio partido, o PSDC, parecer pelo indeferimento do pedido, já acordo antecipado, está mantido. Doutor Flávio Bertin é o relator, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de requerimento de inserções de propaganda partidária em horário gratuito para primeiro e segundo semestre de 2016, formulado pelo Diretório Regional do Partido Social Democrático e Cristão, PSDC, protocolado nesse Tribunal 1/12/2015. Em manifestação da sessão de análise técnica processual, a mesma atesta que o requerente apresenta pedido de inserção regional de 10 minutos, instruído com a certidão da Câmara dos Deputados comprobatória do seu direito à transmissão. Entretanto, a documentação apresentada contém as seguintes irregularidades. 1. A relação das emissoras de televisão traz apenas os endereços sem mencionar os números de fax. 2. A relação de emissoras rádio apresenta apenas o nome e a referência, entre aspas, site da rádio, fecha aspas. 3. O plano de mídia apresentado traz inserções de 1 minuto e 25 segundos e a legislação autoriza apenas de 30 segundos ou 1 minuto cada. Lei 9.096/95, seu artigo 49, segundo. E 4. Pedido de inserções no segundo semestre, contrariando o disposto no parágrafo 2º do artigo 36 da Lei das Eleições, que assim determina, abre aspas, no segundo semestre do ano da eleição, não será veiculada a propaganda partidária gratuita prevista em lei, nem permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão, fecha aspas. A douta Procuradora Regional Eleitoral, em seu parecer, opina pelo indeferimento do pedido. É o relatório, senhor presidente. Prosseguindo. Ok. Eminentes pares, é uma coisa muito singela, eu estou indeferindo o pedido
em função de que não foram preenchidos os requisitos do artigo 5º, inciso 2º da resolução do TSE. Daí eu transcrevo aqui o artigo 5º chamando a atenção do item 2º, onde a indicação das emissoras geradoras acompanhada imprescindivelmente dos respectivos endereços e números de telefax de telex ou facsímile. E também tendo o pedido sido protocolado na data limite 1/12/2014, estando a mesma incompleta, sem que seja possível a sua complementação. Eu cito aqui um acórdão da lavra do Dr. Pedro Francisco da Silva. E também, se não só isso não bastasse, o plano de milha, o pedido de inserções em tempo maior que o permitido pela lei, foi feito com inserções no segundo semestre, o que contraria o disposto do parágrafo 2º do artigo 36 das leis das eleições, que assim determina, abre aspas, no segundo semestre do ano das eleições não será veiculada a propaganda partidária gratuita prevista em lei. Desta forma, estou indeferindo, em harmonia com o parecer ministerial, o pedido formulado pelo Partido Social Democrático Cristão por não ter preenchido os requisitos necessários ao reconhecimento de direito à transmissão. Como voto, senhora presidente? Consulto se há alguma divergência. Não havendo divergência, o Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária formulado pelo Partido Social Democrático Cristão, PSDC de Mato Grosso, nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Chama o julgamento o processo 87567, prestação de contas de candidato, cargo de deputado federal, eleições 2014, requerente Adriana Gomes Castanho. Parecer pela desaprovação das contas, antecipadamente já mantido, Dr. Flávio Bertin com a palavra, relator. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de prestação de contas de campanha de Adriana Gomes Castanho, candidata ao cargo de deputada federal, eleições 2014. A candidata apresentou prestações de contas final às folhas 23 e 31. A CCIA emitiu parecer relatório preliminar para diligências, apontando irregularidades. Intimada a regularizar as inconsistências relacionadas no relatório técnico preliminar, a requerente prestou seus esclarecimentos e juntou documentos. Em parecer conclusivo, a CCIA opina pela desaprovação das contas, dentre outros motivos, pela ausência de extratos bancários compreendendo todo o período da campanha. A douta Procuradoria Regional manifestou-se opinando pela desaprovação das contas. É o relatório. Já foi mantido. Ok. Prosseguindo, senhora presidente, é o caso de desaprovação das contas. Dentre as irregularidades apontadas tanto no relatório técnico conclusivo como no parecer ministerial, uma delas, a ausência de extrato bancário compreendendo todo o período de campanha por si só é suficiente para a desaprovação de toda a contabilidade. Nesse sentido, é a determinação contida na resolução do TSE 23406/2014, em seu artigo 40, inciso 2º, da linha A, de que, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, fecha aspas, tal comprovação se terá mediante a apresentação de extratos contemplando todo o período de campanha. Eu peço venha aos eminentes pares, está aqui transcrito o artigo 40, que já é de conhecimento de todos, e prossigo juntando inclusive um acórdão desta Corte da Lavra do Dr. Gerson Ferreira Paes e também outro do Dr. Sebastião de Arruda Almeida. E finalizando, por ser uma questão bastante singela e de conhecimento de todos já dessa Corte, com essas breves considerações em harmonia com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de campanha de Adriana Gomes Castanho, candidata ao cargo de deputado federal das eleições de 2014. É como voto, senhora presidente. Consulto se há alguma divergência. Não havendo, o Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata Adriana Gomes Castanha nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 83755, prestação de contas de candidato, cargo de deputado federal, PRB, eleições 2014, requerente Márcia Maria Pereira. Parecer pela desaprovação das contas, já mantido, doutor Lídio com a palavra. Obrigado. Cuida-se de processo de prestação de contas de Márcia Maria Pereira, candidata ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014. A candidata apresentou a primeira e a segunda prestação de contas parcial, bem como a prestação de contas final de sua campanha eleitoral em 4/11/2014, dentro do prazo determinado pela legislação.
O relatório preliminar para expedição de diligência apontou várias irregularidades, ocasião em que foi concedida à candidata a oportunidade para saná-las, tendo a mesma manifestado, juntando documentos. O parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas em mesa, bem como pela intimação da candidata para se manifestar a respeito das novas inconsistências apontadas, o que foi realizado, ocasião em que a mesma silenciou-se. A Procuradoria Regional opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. A candidata atravessou petição, as folhas 124/163, para justificar as novas irregularidades apontadas, e o segundo parecer técnico conclusivo ratificou a opinião anterior pela desaprovação das contas. De igual modo, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. É o relatório. Passo ao voto, né? A situação é bastante simples, é corriqueiro o sistema de votação em casos análogos a esse, em que a candidata não apresentou os extratos bancários de sua forma definitiva, abrangendo todo o período de campanha, né? E nós já julgamos vários casos idênticos e, aliado a isso, recursos de origem não identificada. Esse sozinho não tem o condão, mas somado com a primeira inconsistência apontada e com a terceira, que é a omissão de lançamento de despesas detectadas na base de dados da Justiça Eleitoral, em confronto com as notas fiscais eletrônicas, eu estou seguindo os pareceres técnicos e o parecer ministerial e desaprovando as contas da candidata Márcia Maria Pereira. É como voto, senhora presidente. Consulto se há alguma divergência. Não havendo divergência, o Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata Márcia Maria Pereira nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 108.606, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, eleições 2014, requerente Raimundo Redvaldo Costa, parecer pela aprovação das contas com ressalvas mantida, Dr. Rodrigo Curvo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Relatório. Traz prestação de contas do candidato a deputado estadual Raimundo Edivaldo Costa relativa à eleição 2014. Parecer preliminar da Coordenadoria de Controle Interno proporcionou ao candidato a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas, tendo sido ele devidamente intimado e apresentado explicações com novos documentos e prestação de contas retificadora. Apresentou a CCA parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Ministerial inicialmente se manifestou pela desaprovação, mas em seguida o candidato acostou aos autos novos documentos e prestação de contas retificadora, que obteve um segundo parecer também da CCA pela desaprovação, porém a douta Procuradoria manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas do candidato. Este é o relatório, senhor presidente. Já foi mantido. O voto, se me permitam resumir, são duas situações já bem conhecidas desta egrégia corte. A primeira delas seria a omissão quanto à entrega da segunda prestação de contas parcial. O candidato apresentou as justificativas, inclusive a prova de um protocolo da segunda prestação de contas parcial por meio do sistema do Tribunal Regional Eleitoral, que datado de 2 de setembro de 2014. Mas o mais importante é que ele apresentou também a prestação de contas final, englobando todo o período, de modo que a regularidade, se existente, foi sanada. E a segunda questão, relacionada ao termo doação de serviço de advogado, que essa corte também já sedimentou o entendimento que não configura despesa eleitoral. Dessa forma, o voto, em consonância com o parecer ministerial, aprova com ressalvas as contas do requerente Raimundo Edivaldo Costa. É o voto, senhora presidente. Consulto se há divergência. De acordo. Não havendo divergência, o Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do candidato Raimundo Edivaldo da Costa, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 840-10, prestação de contas de candidato do cargo de deputado federal, PROS, eleições de 2014, requerente Maria da Penha Medeiros da Silva. Parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas. Mantida do desembargador Luiz Ferreira, com a palavra. Maria da Penha Medeiros da Silva foi candidata a deputada federal. Relator preliminar da coordenadoria aponta a inexistência de procuração otorgada ao advogado supervisor das contas de apreciação. Ela foi solicitada para regularizar sua representação, no entanto, quedou-se inerte, deixando transcorrer em Albis
o prazo que lhe foi concedido. Na sequência, esta relatoria determinou a notificação pessoal do advogado mandatário, tendo esse igualmente deixado de apresentar o instrumento de mandato. A Procuradoria, então, opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. Então, em sintonia com o parecer, eu estou dando como não prestadas porque, efetivamente, a falta da representação processual eiva de nulidade as contas apresentadas e, sem maiores delongas, é assim que eu tenho decidido. Em consonância com o parecer, julgo não prestadas as contas de campanha de Maria da Penha Medeiros da Silva relativas às eleições de 2014. Consulto se há algum voto divergente. Não havendo divergência, o Tribunal, por unanimidade, julgou não prestadas contas da candidata Maria da Penha Medeiros da Silva nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Chamo a julgamento do processo 120 e 394, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PMDB, eleições 2014. Requerente Valdir Bento da Costa. Parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas. Mantido. Desembargador Luiz Ferreira com a palavra. O Valdir foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2014. O relatório preliminar da CCIA apontou inconsistência, tendo solicitado do candidato sua complementação e os esclarecimentos pertinentes. Devidamente intimado, o candidato requereu dilação de prazo para apresentar a sua justificativa, cujo pleito foi deferido nos termos do despacho e contradiz a folha de 323. No entanto, em que pese tenha sido intimado, o candidato deixou transcorrer em Alves o prazo que lhe foi concedido, nada apresentando. Na sequência, a CCA sugeriu a desaprovação das contas, face à ausência de manifestação do candidato. A Lures citada. Está a se manifestar, a Procuradoria sugeriu o julgamento das contas como não prestadas. Já está mantido o parecer. Muito bem. Em verdade, nós estamos discordando da Procuradoria e julgando as contas desaprovadas, porque nós entendemos que ele prestou conta, sim, só que não o fez de forma satisfatória. E por isso eu digo aqui que após a emissão do relatório preliminar, esta Justiça requisitou do candidato informações adicionais para saneamento das falhas contactada pela diretoria contábil. Todavia, deixou transcorrer em Alves o prazo que lhe foi concedido. Aí eu digo logo, a omissão do candidato a apresentar esclarecimentos a respeito da sua contabilidade de campanha revela desinteresse de sua parte em submeter-se ao controle desta Corte Eleitoral, porquanto com essa atitude deixa de demonstrar a origem e o destino exato dados os valores arrecadados e utilizados nos seus gastos eleitorais, fazendo surgir daí a presunção de que sua campanha desenvolvesse de forma irregular. Então, eu estou em dissonância com o parecer, julgando desaprovadas as contas de campanha de Valdir Bento relativas às eleições de 2014. É como votei, senhor presidente. Consulto se há divergência. De acordo com o relator. Não havendo divergência, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Valdir Bento da Costa nos termos do voto do doutor relator e dissonância do parecer ministerial. Chamo a julgamento o processo 103.325, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PSB, eleições 2014, requerente Eterno Leite Montalvão. Parecer pela desaprovação das contas. Já está mantido o desembargador Luiz Ferreira com a palavra. O Eterno foi candidato a deputado estadual pelo PSDB, pelo PSB. O relatório da CCIA apontou inconsistência nas contas de apreciação, solicitando sua complementação e os esclarecimentos necessários. Devidamente intimado, o candidato manifestou suas folhas e folhas, ocasião em que prestou esclarecimento e apresentou conta retificadora, acompanhada de novos documentos. Em seguida, a CCIA emitiu um parecer conclusivo, opinando pela desaprovação da contabilidade.
A Procuradoria, por sua vez, identificou outras incongruências e irregularidades na contabilidade sob análise, requerendo assim a microfilmagem de 2 cheques emitidos pelo candidato com especificação respectiva dos beneficiários dos títulos quilografários, bem como a intimação do candidato para apresentar documentos e esclarecimentos que julgasse pertinentes. Em razão da referida promoção ministerial, o candidato ofereceu manifestação que está jungida às folhas e folhas, expondo suas justificativas às novas inconsistências então levantadas. As folhas e folhas foi carreada aos autos ofícios provenientes do Banco Itaú e do Banco S.A., acompanhado das microfilmagens dos cheques emitidos pelo candidato em sua campanha, que foram requisitados pela Justiça Eleitoral. Por fim, concedido nova vista aos autos, o Parquê Eleitoral opinou pela desaprovação das contas do candidato, por entender que as irregularidades apontadas não restaram satisfatoriamente esclarecidas. Mantido no parecer, eu digo a vossas excelências o seguinte: as irregularidades foram, primeiro, não apresentação dos termos de doação de serviços profissionais a fim de comprovar se tais doações constituem produto do próprio trabalho dos doadores ou de suas atividades econômicas. B. Eu já vou direto no voto. Muito bem. Com relação ao item A, que é a ausência dos termos de doações relativas a serviços profissionais a fim de comprovar se tais doações constituem produto do próprio trabalho dos doadores ou de suas atividades, verifica-se que essa falha deve ser entendida como mera irregularidade, porquanto a omissão foi suprida pelos recibos eleitorais juntados às folhas de folhas, que estão devidamente preenchidos e assinados pelo doador, e mais, estão contabilizados na prestação de contas. Se isso não bastasse, é imperioso destacar ainda que as receitas em questão correspondem a doações estimadas em dinheiro, produção de jingles, vinhetas e publicidade por carros de som, das quais não houve trânsito de recursos financeiros entre os candidatos, deixando de causar dessa maneira prejuízo para o controle contábil exercido pela Justiça Eleitoral. Da mesma forma, no que diz respeito à impropriedade apontada pela unidade técnica deste sodalício, no item B, que diz respeito à existência de gastos eleitorais com a contratação de pessoas físicas sem emissão dos respectivos documentos fiscais, impede-se ressaltar que, não obstante seja necessária a comprovação na forma prevista pelo artigo 46 da Resolução TSE 2346 de 2014, o candidato contabilizou essas despesas em sua prestação de contas, situação essa que permitiu a fiscalização da Justiça Eleitoral sobre esses dispêndios. Quanto às inconsistências mencionadas no item C, assevera-se que a omissão de informações de despesas das operações parciais, consoante estabelece o artigo 36 da resolução acima referida, não impõe de per si a rejeição das contas do candidato, se tais registros foram regularmente lançados na prestação de contas final do candidato e dela não destoam, como só ser na hipótese destes autos. Não obstante seja inegável, eu faço uma preleção sobre a importância de prestações de contas parciais, se o que diz respeito, o que conta mesmo é a prestação de conta final. No que diz respeito à irregularidade constante do item D, concernente à existência de recurso de origem não identificada recebida indiretamente no montante de R$ 43.620, deve ser destacado que a omissão de identificação dos doadores originários relativamente às hipóteses em que os recursos provêm de candidatos, partidos ou comitês financeiros, aludido no artigo 26, parágrafo 3º da resolução em referência, já foi compreendido por este tribunal como falha de natureza meramente formal e, como forma de comprovar essa assertiva, eu lanço mão do entendimento posto do presidente Maria Helena quando julgou a prestação de conta 1134, aqui usada diuturnamente como paradigma. Em relação à impropriedade apontada pela unidade técnica deste sodalício, no item E, cumpre mencionar que, embora tenha havido extrapolação de prazo para a abertura de conta bancária da campanha, não existe nos pareceres da auditoria contábil qualquer outro questionamento técnico a esse respeito, senão o próprio atraso de 2 dias, já enfatizado, sugerindo por essa razão a rejeição das contas do candidato. Por derradeiro, no tocante às irregularidades pontuadas pelo Parquê Eleitoral, trata-se de omissão de despesa com locação ou cessão de veículos movidos a óleo diesel, apesar da contabilização de despesa com tal combustível.
Registro de gastos significativos com combustíveis, considerando que apenas 2 veículos serviram à campanha do candidato, fecho parênteses, deve ser assinalado que a mera suposição de despesas, sem qualquer lastro probatório mínimo, seja por meio documental ou dedução lógica, não tem o condão de afastar a confiabilidade das informações contábeis prestadas a este sodalício, todas, diga-se de passagem, acompanhadas de documentos formalmente confiáveis. Logo, é imperativo averbar que as inconsistências ventiladas pela auditoria contábil deste pretório não comprometem a regularidade das contas da campanha do candidato, dando aso apenas à anotação de ressalvas na sua homologação e consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais impõem que essa ação seja proporcional à gravidade da conduta e à lesão praticada pelo bem jurídico. Trago da Corte Superior Eleitoral julgamento nesse sentido e continuo. Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Eterno, Leite e Montalvão relativas às eleições de 2014. Como vou? Consulto se todos estão de acordo, se há divergência. De acordo com o relator. Neste sentido, proclamo o Tribunal por unanimidade aprovou com ressalva as contas do candidato Eterno, Lei de Montalvão, nos termos do voto do outro relator em dissonância do parecer ministerial. Os 2 últimos processos da pauta da relatoria do Dr. Ricardo Gomes de Almeida e por solicitação do doutor relator, estão adiados para a próxima sessão. São eles: processo 2.9 da pauta, processo 111/78, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, Ministério Público Eleitoral recorrente, recorrido Flávio Vicente Vieira. 2.10 da pauta, processo 7706, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite, pessoa física, Sinop, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido Bruno Henrique Caligari. Portanto, ambos estão adiados para a próxima sessão. O Ministério Público tem algo a se opor? Não havia nada, está para efeito de lembrando a todos sobre a respeito inclusive do calendário que já foi repassado a todos, que nesta semana nós teremos sessão na quinta e na sexta-feira. Senhor presidente, aproveitando as instâncias, quero pedir a Vossa Excelência autorização para não vir na quinta, porque, como sexagenário que sou, fui obrigado a fazer uma meia dúzia de exames, e se eu não fizer quinta-feira, só em abril. E o SUS aqui, denominado Unimed, não é fácil, né? Se a gente não aproveitar essa oportunidade, só até lá posso que o tempo não me seja contributivo. Então, quinta-feira eu não poderei me fazer presente. Todavia, sexta-feira estarei aqui, certamente. Eu vou me atrasar um pouquinho, já disse a todos, mas não estarei aqui. Então, só pediria então, que Vossa Excelência requisitasse, né, minha substituta legal. Pois não. Deixo a palavra livre, se alguém quiser fazer alguma consideração. Doutor Flávio, não havendo nenhuma consideração a ser feita, agradecendo a presença de todos, representante do Ministério Público, servidores, declaro Poderia dizer a Vossa Excelência, na quinta-feira a senhora marcaria para as 9 horas, né? Porque a senhora... Aí os colegas não precisariam acordar tão cedo, né? Já foi dito isso, mas... Porque 8h30 não vai dar, porque o trem lá não é fácil, né? O atraso padrão, né? Eu não queria fazer isso por conta de ter que publicar... Não, mas fica assim.
que... Pronto, né? resolvido o problema, né? Embora seja muito gostoso e prazeroso o papo aí, mas... Problemática de ter que divulgar, É mais uma nota só, né? Então, acatando a sugestão do desembargador Luiz, fica a sessão de quinta-feira para as 9 horas. Excepcionalmente. Excepcionalmente, exatamente. Muito obrigada a todos. Declaro encerrada a presente sessão.